Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do projeto Montando um Time. Alguns episódios atrás, nós convidamos aqui um jovem diagnosticado no espectro autista para nos contar um pouco como que foi o seu desenvolvimento desde a infância, adolescência, suas atividades hoje, sua inserção no mercado de trabalho, para saciar a curiosidade para as pessoas entenderem que o espectro não é uma sentença, é sim apenas uma característica do indivíduo. Hoje, nós convidamos o pai desse jovem, que vai nos contar toda a aventura que foi desde o diagnóstico, o apoio que foi fornecido a seu filho, o desenvolvimento, hoje como ele está, ou estão suas atividades hoje como adulto, para a gente ver também um pouco desse lado paterno, dos desafios que são enfrentados. Tá curioso? Vem com a gente. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast. Mas antes da gente começar, não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, no YouTube, Montando um Time, Instagram, @montando um time, TikTok, @montando um time e em breve no Spotify e nas demais redes. Hoje a gente tem um prazer muito grande de estar aqui para poder fazer o podcast com o pai de um dos nossos entrevistados de alguns podcasts anteriores. Seja muito bem-vindo, Sr. Carlos Wizard Martins. Ele é um empresário, ele é fundador de uma das redes de escolas de língua, a Wizard, dono de franquias de lanchonetes e de materiais esportivos, assim como de produtos naturais. E estamos aqui para a gente saber dele como é que estar do outro lado, o lado de pai, o lado da família acolher o diagnóstico, viver também, né, o luto do diagnóstico e contar pra gente um pouquinho de como é ser pai de uma criança adolescente e hoje um adulto autista. Vem com a gente. Além de um empresário de renome nacional, o nosso convidado de hoje também, ele é conhecido por ser um empreendedor social. Então a gente hoje vai conhecer um pouquinho mais desse lado humano, desse lado pessoal do nosso convidado. Queria dar muito boas-vindas, então, aqui ao senhor Carlos Wizard, agradecer aqui a disponibilidade de comparecer no nosso podcast. A gente sabe que a sua agenda deve ser bem cheia, para a gente ter um bate-papo bem legal sobre a história sua, a história do seu filho, contar um pouquinho aqui para os nossos espectadores. Seja muito bem-vindo, senhor Carlos. Com você, também com Florence, poder compartilhar experiências. Afinal de contas, eu acho que nenhum pai, nenhuma mãe está pronta para receber e ter um filho autista, e é um aprendizado contínuo. Eu elogio, parabenizo a sua iniciativa de divulgar conhecimento, experiências, para, de alguma forma, dar uma luz e, ao mesmo tempo, dar uma noção para os pais e para as mães de que pode ter, sim, progresso, pode ter um avanço e, acima de tudo, pode saber que aquele que tem um filho especial não está sozinho. Existem grupos de apoio para que possam fazer trocas de experiências, compartilhar aquilo que fazem, já fizeram, estão fazendo, e o que pode ser feito para, em última análise, apoiar essas crianças que são crianças tão queridas e precisam de tanto apoio, de tanta atenção e, finalmente, de tanto amor. Muito obrigada. Perfeito. Obrigada pela presença. A gente fica muito feliz. Carlos, eu gostaria de começar porque você tocou num ponto que é justamente o nosso objetivo, né? A questão da informação. Quando o seu filho, vocês tiveram o diagnóstico, vamos dizer, mais de 20 anos atrás, não se tinha ainda muita informação, muito conhecimento a respeito. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho como que foi isso, o que passaram para vocês na época, porque... Há mais de 20 anos atrás era tudo... Se hoje ainda é difícil, penso que há 20 anos atrás... Digamos que era era bem mais difícil. Um conhecimento ainda incipiente, em construção, né? Sobre o autismo, seus reflexos, as limitações que ele impunha, né? Para a família e principalmente também um luto, talvez, que tenha vivenciado também, como eu vivenciei, né? Quando eu recebi o primeiro diagnóstico. Fala, pô, e agora? O que vai ser do meu filho? O que eu vou poder... em que eu vou lhe poder prover para que ele tenha condições, né, de ter uma vida adulta, plena e autônoma? Bom, vamos ter que voltar no tempo e fazer aí uma viagem no túnel do tempo. Por quê?
Conforme você falou muito bem, se hoje, 2023, já existe uma falta de informação, de consciência, de conscientização em relação ao transtorno do espectro autismo, imagine então 25 anos atrás. O nosso filho Nicolas, ele é um filho adotivo. Ele chegou no nosso lar, na nossa família, com 2 aninhos de idade. E, naquela época, as minhas filhas, Thaís e Priscila, tinham 10 e 12 aninhos. Então, é natural, né, as meninas querendo brincar, interagir com a criança que acabou de chegar na família, com 2 aninhos. Mas um fato curioso, Gustavo, é que o garoto não falava nada. Essa é a maior angústia, né? E daí a gente estranhou, né? Porque é uma criança adotiva, você não tem o histórico médico, você não tem o histórico de saúde, você não tem o histórico da condição da criança. É uma criança, é um recém-nascido, mas com 2 anos de idade, entende? Uhum. Então, a gente pensou, talvez ele viveu num ambiente isolado, talvez ele não foi estimulado, talvez ele não interagiu com outras crianças, talvez, só tinha talvez na nossa mente, sabe? E claro que nós sempre preocupados com o desenvolvimento do garoto, sem ter nenhuma noção da condição dele. Acontece que o tempo foi passando e ele não foi falando. Então, nós pensamos, acho que ele vai precisar de fono para poder desenvolver a fala. E acho que levou 1 ano, ele ainda com dificuldade de enunciar uma única sílaba. Eu acho que talvez com 3 aninhos, 1 ano depois que ele estava no nosso lar, a nossa família, ele começou a falar sílabas, mas sem nenhum nexo. É só um blá, 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 de forma tal que ele enunciava, tentava simplesmente se expressar, mas sem nenhum nexo, não tinha significado nenhum. Não tinha funcionalidade, né? Então, a partir daí, nós começamos a ficar um pouco mais preocupados, mas essa preocupação aumentou quando ele passou daí a ir para a escolinha. Já devia ter uns 3 aninhos, talvez 4. 3 anos e meio. Aí minha esposa que sabe a cronologia melhor. Acontece que daí no ambiente da sala de aula, aqui eu vou ter que tratar dos assuntos aí como aconteceu. Ele, de repente, ele deitava no chão, ficava olhando para cima, a professora estava falando, dando tarefinha para os colegas e tal, ele não estava nem aí, sabe? E, em determinado momento, ele começou também a ser um pouco hostil, agressivo, morder, empurrar. Daí a mãe foi chamada na escola, né? Acho que toda mãe, numa hora dessa, é chamada na escola. E a gente sempre acompanhando. Daí, nesse momento, nós começamos a pensar, será que esse garoto tem algum problema psicológico? Será que ele tem algum problema de nascença? A gente não tem informação nenhuma. Daí começamos a fazer os primeiros exames diagnósticos para tentar entender. Gente, de verdade, ninguém sabia o que o garoto tinha. Diziam, talvez, quem sabe, na hora do nascimento, faltou um pouco de oxigênio no cérebro, não respirou, não chorou na hora, quem sabe aconteceu. Ou seja, acho que levou uns 4, 5 anos para alguém tentar dizer, acho que esse garoto tem autismo. Então, depois que chegamos com essa possível condição do transtorno do espectro autista, nós passamos a entender o comportamento do garoto e, ao mesmo tempo, dar o apoio que ele precisava. Mas, mesmo assim, nós estamos falando de 20 anos atrás. Então, as escolas que ele frequentava, embora fossem escolas particulares, não estavam prontas para receber o garoto. Para resumir a história, ele passou por 7 escolas diferentes. Ou seja, cada escola, quando chegava no final do ano, dizia, olha, infelizmente não temos condição de cuidar do garoto. A gente passava no 2º colégio, ouvia o mesmo discurso, passava para um 3º colégio. Enfim, ele passou por 7 colégios diferentes durante sua trajetória.
O que não deixa de ser comum hoje em dia também, né? Apesar 20 dos anos- anos, 20 20 anos anos depois, depois, isso ainda acontece. Infelizmente, ainda acontece. E essa é uma angústia, eu acho, né, de todo pai, de toda mãe, que não consegue identificar, leva nos médicos, sai fazendo 1000 exames, faz ressonância, faz tomografia, e o autismo não é algo que se identifique dessa forma, né? Ele é um diagnóstico que é feito clínico. de forma clínica, né? Em Observacional. observacional, de comportamento, etc. Mas é complicado, e nós vamos chegar nesse ponto da escola também. Mas eu queria questionar uma coisa, porque me lembro muito a passagem até do livro, O Meu Maior Empreendimento, daquela... Pega a bola, Nicolas, né? De jogar a bolinha, não prestar essa atenção. Reflete um pouco do comportamento isolacionista do autista, que a gente também observou no crescimento do nosso pequeno. Mais isolado, mais quietinho. Mas o que eu queria questionar, Carlos, é o seguinte... Antigamente, isso era visto até, com um certo ponto, um castigo divino, ou depois esse tipo de distúrbios mentais, ou distúrbios de neurodesenvolvimento. Vamos tratar dessa forma que é melhor. A sua família tem uma ligação muito forte com a religião. Eu queria saber como que isso influenciou, como uma espiritualidade pode ter auxiliado nisso daí, em vencer o luto, né, inicial e ajudar, reunir forças de verdade para poder batalhar pelo Nicolas, batalhar para o pleno desenvolvimento dele. Então, a todos os pais, todas as mães, todos aqueles que têm próximo a si um garoto, uma garota especial com o autismo, essa fica aqui uma experiência e, ao mesmo tempo, uma vivência e, ao mesmo tempo, uma sugestão. Tente aproximar essa criança do seu Criador, de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, para que ele possa entender a sua identidade. Eu tive a felicidade de, quando eu ainda era criança, meus pais começaram a seguir a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E hoje, os meus filhos, desde o seu nascimento, semanalmente, assistem à escola dominical, tem todo o programa infantil, depois para o jovem, o adolescente, que faz uma conexão entre o indivíduo e o Criador. Então, uma coisa que eu posso dizer para vocês é que o Nicolas devia ter uns 5 aninhos. Eu comecei a descobrir que ele tinha umas habilidades que eram fortes e que também eram incomuns. Certa vez nós estávamos na igreja assistindo uma aula da escola dominical, eu e minha esposa, e o Nicolas, com 5 aninhos, ele estava com uma folha de papel sulfite. Imagine só, ele tinha a folha de papel sulfite na mão, tinha uma canetinha e ele estava desenhando. Passado meia hora, ele mostrou o desenho para nós. E para nossa surpresa, gente, ele tinha feito, assim, sem exagero, uns 10 desenhos de pequenos dinossauros. Mas não eram dinossauros quaisquer. Alguns dinossauros estavam nadando, outros estavam dançando, alguns estavam voando, alguns estavam brincando e outros estavam brigando. Em dimensões distintas, mas tudo numa proporção e num equilíbrio muito lógico. Nós pensamos, esse garoto tem alguns dons, alguns talentos, algumas habilidades que são incomuns. Então, aí volta a questão da gente ter descoberto isso daí quando estava numa aula, numa escola dominical, no domingo, na igreja. E uma coisa que ele aprendeu desde jovem, desde pequeno, era fazer oração. E a oração que nós praticamos na Igreja de Jesus Cristo não é uma oração assim repetitiva, ela é uma oração espontânea. É uma conversa, né? Meu Deus, agradeço pela família, agradeço pelo pai, pela mãe, agradeço pela saúde, agradeço pela casa. É uma oração de gratidão. E depois faz um pedido, né? Faz um pedido, pede por proteção, pede por ajuda e termina em nome de Jesus Cristo. E aqui eu fico até emocionado de falar para os amigos e todos que estão sintonizados conosco, que nós temos por hábito na nossa casa não ir dormir sem chamar os filhos e fazer a oração. Gente, por maior que seja a minha fé, por maior que seja a fé da minha esposa,
e dos outros filhos, as orações mais bonitas que nós ouvimos, como o Nicolas criança e o Nicolas adolescente e até o Nicolas de hoje em dia, eram proferidas por ele, porque parecia que transcendia, era algo assim sobrenatural, era uma expressão, era um tipo de comunicação que não é essa comunicação que eu e você fazemos normalmente. Eu podia até tentar imitar, mas eu não vou conseguir imitar, então não vou nem tentar repetir. Mas se eu e Vânia faríamos uma oração de 1, 2, 3, 4 minutos, ele podia falar com Deus por 10 minutos, gente. Mas ele daí não se limitava àquele imediatismo. Ele já ia na criação do universo, e das aves, e dos pássaros, e dos animais, e dos planetas, e do sol, e da lua, e do ar que respiramos. Ou seja, uma oração assim totalmente que normalmente eu não faria, a Vânia não faria, nossos outros filhos não fariam. Eu me lembro ainda, numa noite de Natal, depois de festa, de comemorações, de presentes e jantares, nós fomos fazer aquela oração antes de dormir, né? Ele disse: Senhor, eu sei que hoje é o seu aniversário. Espero que você tenha tido um dia bem alegre, bem feliz. Eu sei que muitas pessoas não se lembram de você nesse dia, mas saiba que eu me lembro de você. Espero que se passe bem essa noite. Ou seja, estava literalmente falando como se estivesse falando com outro amiguinho, como se estivesse do lado dele. E daí ele terminou: Senhor, antes de deitar, eu quero desejar ao Senhor um Feliz Natal. É, Emoção, 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 né? Eu fiquei pensando quantas pessoas naquela noite estavam ajoelhadas e desejando a Jesus Cristo um Feliz Natal. Então, um garoto, criança ainda, tinha essa sensibilidade. Que bacana. A gente, como pai, fica emocionado de ouvir o relato também, porque é muito bom a gente identificar nos nossos filhos dons, né, para a vida. E já descobrimos 2 do Nicolas aí, que são as artes e essa oratória aí, com essa espiritualidade. Mas nós vamos explorar outros ainda, que a gente quer saber mais para frente. Mas, Carlos, eu queria voltar ainda na infância ali. Você nos contou que ele teve dificuldades na escola, que acabou passando por 7 escolas diferentes. Essa é uma dificuldade muito comum. Nós enfrentamos isso também até de não aceitação numa escola em razão do diagnóstico, né? Até quando encontramos onde nossos filhos foram, graças a Deus, muito bem acolhidos, estão super felizes, o que eu acho que a gente é o mais importante, né, para os pais ali, que os filhos estejam bem se desenvolvendo e principalmente felizes. Eu sempre falo com o Gustavo que a escola pode não ser a melhor, mas se o meu filho estiver feliz, eu tô feliz. Então, tá tudo certo. O resto a gente dá um jeito. Exato. Amém, amém. E eu queria saber um pouquinho mesmo disso. Se o diagnóstico chegou até as escolas, se quando chegou o diagnóstico, elas foram abertas a oferecer algum suporte, alguma coisa que viabilizasse que o Nicolas continuasse os estudos sem ter que ficar ali literalmente mudando o problema de lugar. Eu costumo dizer que a lei de inclusão escolar existe no papel. Na prática, lamentavelmente, não é uma realidade. Por mais que tenham boa vontade, por mais que tenham uma aceitação, por mais que tenham uma disposição de apoio, na prática, mesmo no dia a dia, dificilmente acontece, a ponto tal de os pais ficarem muitas vezes sozinhos e muitas vezes se sentindo desesperançados, porque a escola onde a criança passa uma parte importante do seu tempo durante o dia, que deveria ser de desenvolvimento e, ao mesmo tempo, de acolhimento e de estímulo, incentivo, acabam fazendo o mínimo necessário para a criança ficar em sala de aula, mas sem um impacto efetivo. E como vocês conseguiram contornar isso? Foi na 7ª escola, ali já ele mais velho?
já mais adolescente e compreendendo a sua própria situação ali? Como que foi isso? Bom, eu vou contar para os amigos que nós estávamos numa viagem para a África do Sul. Naquela época, o Brasil estava jogando a Copa lá na África do Sul e a família estava lá. E minha esposa já aflita, angustiada, porque era julho, né? Todo mundo é julho. E pensando, o garoto não vai conseguir terminar esse ano de forma satisfatória. E já enfrentou tantas barreiras, obstáculos, dificuldades, desafios. Meu Deus, qual que é o caminho? Lamentavelmente, no Brasil, nós não temos uma legislação de homeschooling, ou seja, o ensino domiciliar, que é muito comum em outros países. Mas, naquele espírito de buscar uma inspiração, uma resposta, uma solução, a minha mulher pensou o seguinte: que tal se eu encontrar uma escola que aceite o meu filho como aluno e eu me proponho a contratar um professor particular de português, de matemática, de ciência, de história, de geografia, de física, de química, de educação física, de artes, de inglês, ou seja, eu trago para mim a responsabilidade financeira de criar um modelo de ensino ajustado, adaptado, que se adeque à condição do garoto. E a escola aceita aqueles professores como sendo professores ligados à escola. Os professores vão dar um auxílio personalizado, adequado à capacidade do garoto. Os professores viriam até a minha casa e dariam também as provas, os exames, os testes, sob orientação da escola, porém adaptado à capacidade do garoto. Felizmente, como fruto daquela oração, a Vânia, voltamos da África, ela encontrou um colégio na cidade de Campinas que aceitou essa condição. Eu acredito, sinceramente, Gustavo, que o Nicolas era o professor mais rentável para a escola. Não tenha dúvida. A escola não tinha R$1 de custo e ainda nós pagávamos pontualmente a mensalidade, de forma tal que o vínculo da escola existia com os professores e com o aluno, e ele ia, de fato, quando que ele ia para a escola? Festa junina, Dia dos Pais, Dia das Mães, quando tinha alguma comemoração, alguma atividade social, ele participava. É muito bom saber que ele teve esse suporte familiar, teve a condição. Mas é muito importante que os nossos ouvintes saibam que a legislação brasileira, ela obriga as escolas a acolher, é proibida a negativa de matrícula e, principalmente, de cobrança de acréscimos, né, de valor de mensalidade para alunos que necessitem do que está na lei, né, que se chama de o assistente educacional especializado. Porque a grande maioria da população, infelizmente, ela é vulnerável e ela não tem acesso, né? Então, às vezes não tem acesso nem mínimo à lei, aquilo que mínimo, é o direito, né, né, dele, né? Então, essa é uma luta nossa também de conscientização, você que está nos assistindo, de que não aceite esse tipo de postura, denuncie para que todas as escolas tirem do papel o que é direito e o que é reconhecido. Vamos brigar para que isso seja implementado, porque a sociedade precisa acolher todo mundo, não é verdade? Quando todo mundo cobra, acho que fica um pouco mais fácil. Porque se todo mundo simplesmente pegar seu filho, mudar, tentar passar para frente, fingir que não vê, é mais fácil, é mais cômodo, é menos sofrido. Mas a gente não, a gente tem que lutar pelaquilo que os nossos filhos têm direito. Isso é uma... falar de identidade, né? Que agora é possível ter uma identidade diferenciada. Sim, tem uma identidade diferenciada. Você consegue fazer a identidade, em seguida você consegue fazer a CIP-TEA. Isso. É justamente para que se facilite a identificação de quem tem algum transtorno do neurodesenvolvimento, para facilitar justamente o acesso a esses direitos, né? Isso é muito importante. Isso precisa ser divulgado e conhecido pelas pessoas. Agora, senhor Carlos, vou trazer agora um pouquinho para dentro da sua casa. E os irmãos ali? Porque o Nicolas tem muitos irmãos ali, né? Os nossos também ali, digamos que a gente um pequeno... bastante. A gente tem um pequeno time, você também tem um time dentro de casa.
Como que era o relacionamento ali dos irmãos? Desde também, vou puxar lá desde a primeira infância, adolescência, já jovem ali, eles acolhiam o Nicolas, eles entendiam essa diferença e depois, né, Tentavam já com um brincar. pouco mais de informação, o diagnóstico, como que foi esse crescimento familiar? Nós adotamos o Nicolas, ele tinha 2 aninhos, e nós fizemos a adoção de 2 garotos, 2 crianças. O Nicolas com 2 aninhos e o irmãozinho mais novo dele, recém-nascido. E, naquela época, nós tínhamos 2 meninas já biológicas, uma de 10 e a outra de 12. E nós tínhamos os irmãos mais velhos, que são gêmeos, na época com 18, 19 anos. Então, nós tínhamos, literalmente, uma família de 6 filhos com quase 10 anos de distinção. O recém-nascido, e junto com o Nicolas com 2 aninhos, 10 e 12, e outro lá em cima já com 18, 19, Na próximo a 20 adolescência. anos. Para os adolescentes, foi algo muito natural, foi algo muito consciente e muito também, assim, foi muito espontâneo. Para as meninas, que eram mais novinhas, né, digamos assim, para elas tinha muitas surpresas, né? Essa questão das reações, essa questão das relações, a questão da sensação do Nicolas querer sempre ficar sozinho, não querer brincar com os outros, ser muito seletivo na comida, às vezes a família querendo sair, eles não querendo sair, quero ficar sozinho em casa, ter atividades repetitivas, ou seja, para elas vinham mais assim, do ponto de vista criança, com muita surpresa. Agora, na minha visão, quem teve uma relação assim mais desafiadora foi o menorzinho, porque à medida em que os dois cresciam, o menorzinho não conseguia entender perfeitamente, de uma forma mais ampla, a condição limitada do irmão, que era 2 anos mais velho. A gente vive mais ou menos isso. E criança é criança, né? Sim. Daí um vai bater no outro, um vai empurrar o outro, vai morder o outro. E o adulto, o jovem, o adolescente pode até entender que é fruto de uma condição. Agora a criancinha pequena, não. E não tem maldade, né? E não tem maldade também. Então, aquela relação foi um desafio até o menorzinho crescer, entender, aceitar e lidar com a situação. Bacana. E caso, nós tivemos o nosso bate-papo com o Nicolas, já deve ter o quê? Um mês mais ou menos? Mais ou menos um mês. Muito tranquilo, muito legal. Ele nos contou um pouco do desenvolvimento dele, da visão dele, do autismo e também da inserção dele no trabalho, nas atividades profissionais. Queria que você contasse um pouco aí na visão de pai, como que você tem observado esse desenvolvimento, se tem dado ali um auxílio, como que isso tem ocorrido, ou de forma natural mesmo, ele tem buscado seus próprios caminhos. Então, conforme você que é pai, você que é mãe, você que tem próximo a si uma criança especial com transtorno do espectro autista, você sabe que ele tem algumas limitações, mas tem também algumas capacidades. E uma capacidade que eu admiro no meu filho Nicolas é a disposição, o interesse e o desejo dele ser independente. Por mais limitado que seja a condição dele, ele sempre diz: pai, eu quero ter o meu próprio trabalho, eu quero ter o meu próprio dinheiro, eu não quero depender de mãe, eu não quero depender de pai. E desde que ele tinha, acho que 16 ou 17 anos, ele disse: pai, o que eu faço para trabalhar? Nós temos algumas empresas. Uma empresa que nós temos é o Taco Bell. Eu disse: meu filho, se você quiser, você pode trabalhar no Taco Bell. Tá bom? Vai. Daí ele veio ainda até o RH, apresentei para o gerente da loja, fizeram um exame, um teste admissional, e ele foi admitido, foi contratado, e ele foi lavar chão, ele foi preparar lanche, ele foi lavar panela, ele foi atender clientes, limpar a mesa. E eu falei para o gerente: eu quero que você trate o garoto como qualquer outro colaborador que trabalha aqui na loja, tudo bem? E ele trabalhou por 1 ano.
diariamente, põe o uniformezinho dele, ia lá cumprir a sua função, porque à medida em que o seu filho cresce, você vai descobrir, dependendo do grau que ele tem de autismo, ele é muito disciplinado e, ao mesmo tempo, é muito metódico. Então, se você ensina o garoto o que ele tem que fazer, ele vai fazer aquilo na risca. Então, no trabalho, ele se deu muito bem naquela primeira experiência que ele teve. Show de bola. E ensina também, isso é bacana, que ensina ele a começar de alguma forma, né? A ter a sua independência. A ter a sua independência, começar por ele mesmo, né? Traçar os rumos, dar os seus próprios passos na carreira profissional. Muito bom. E uma coisa, Carlos, a gente viu também, você tem uma escola de empreendedorismo, né? Que é muito bacana. Não sei se o Nicolas frequenta, mas achei muito interessante que vocês colocam lá, vocês não têm professores, vocês têm mentores. Justamente para que incentive a cada indivíduo construir a sua própria história. E essa filosofia foi também, aparentemente, aplicada nos seus filhos, para todos os seus filhos, estou correto? A resposta é sim, tanto é que os meus filhos, desde os mais velhos, né, que são gêmeos, e as próprias meninas, cada vez que elas diziam assim, pai, você me dá um dinheirinho? Eu dizia, vocês querem um dinheirinho? Então o pai vai dar um trabalhinho. Vocês querem dinheirão? O pai vai dar um trabalhão. Então eles cresceram com essa associação. Vai ganhar algo, tem que fazer algo para merecer aquela questão. Para que os pais que estão sintonizados conosco aqui também não pensem que o Nicolas vive assim, numa condição excepcional de liberdade e autonomia, eu tenho que dizer para vocês o seguinte, embora ele tenha essa predisposição para ser independente, trabalhar e ter o dinheirinho dele, para ele R$1, ou 10, ou 100, ou 1.000, é tudo igual. Não tem a noção, a dimensão Ele da não sabe quantificação. o que é a diferença de 100, ou de 10, ou de 1.000. Eu me lembro que ele foi guardando o dinheirinho dele, guardando, porque certa vez nós íamos fazer uma viagem para os Estados Unidos. E ele tinha levado, assim, na economia dele, vou dar um número assim aproximado de $1.000 de economia. Logo nos primeiros dias que nós chegamos lá, nós fomos fazer compras. E quando ele entrou numa loja, ele encontrou um personagem, uma figura de um personagem de super-herói, que ele achou assim, era uma estátua de um super-herói que ele tinha assim uma conexão muito forte. E ele disse, pai, eu vou comprar essa estátua para levar para o Brasil. Eu disse, meu filho, você já viu quanto que é o preço? Eu vi, pai, é $850. Eu disse, meu filho, você trouxe $1.000 de economia e na primeira semana você vai comprar um item que custa 850? Ele disse, mas o que tem, pai? Ele disse, eu trabalhei, eu ganhei o dinheiro e daí eu tentei desfazer o interesse dele. De repente, quem que apareceu? Apareceu a mocinha que estava atendendo ele naquele momento, sabe? Daí a mocinha entrou na conversa, Gustavo. Disse, deixa eu entender aqui o que está acontecendo. Pai, você deu o dinheiro para o filho? Eu disse, eu não dei. Filho, você trabalhou pelo dinheiro? Trabalhei. Então, pai, por que agora você quer controlar o dinheiro do filho? Se ele trabalhou, o dinheiro é dele. Perder a venda também ela não ia querer, né? De jeito nenhum. Não ia querer perder a venda, rapaz. Conclusão, eu acabei cedendo. Um menino gastou $850 numa estátua de um personagem que era uma figura de super-herói que ele tinha, assim, não sei se era um Batman, o Super-Homem, o Homem-Aranha, era um desses personagens daí. E tem ela até hoje? Tá lá na porta de casa, lá? Tá lá guardadinha, lá no quarto dele, entende? Então, essa questão é uma limitação. Ele tem a disposição de ser independente? Tem. Mas, por outro lado, não tem noção zero do que significa ou 1, ou 10, ou 100, ou 1.000. Uhum. Mas vamos, aproveitando que a gente estava falando de mentoria, de talentos, né? Você citou que o Nicolas, ele demonstrou esse talento pelas artes, demonstrou o talento também na oratória dele ali. E a gente sabe que ele tem mais alguns outros talentos também, inclusive ligados ali àquela primeira atividade empresarial que te destacou.
Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho aí do Nicolas, questão de línguas, os aprendizados dele, a facilidade que ele tem. Como é que foi isso? Quando ele começou a ler, ele passou a ler muito bem. Eu não me lembro com que idade ele passou a ler, mas quando ele lia, e ele lê até hoje, ele lê muito bem. Então, ele enuncia as palavras, pronuncia as palavras muito bem. O desafio dele é a interpretação. Ele pode ler um parágrafo e depois, na leitura do parágrafo, meu filho, o que você leu, o que ele quis dizer, qual que era o contexto, ele não tem essa habilidade ou capacidade de interpretar aquilo que ele acabou de ler. Então, isso daí é um desafio. Mas, nessa capacidade de expressão, eu confesso para vocês que eu fiz um esforço pequeno de ensinar o garoto a falar inglês. Mas, devido a ele gastar muito tempo, seja em frente das telas dos joguinhos, ou telas com filmes, ou com vídeos diversos, ele assimilou o inglês de uma forma muito espontânea e natural, e verbalizando, se expressando, uma pronúncia muito boa, e de uma forma assim que surpreende. Em determinado momento, ele começou a estudar espanhol, e da mesma forma se saiu super bem. Eu fazia aulas de chinês. E sabe o que? Se o garoto tem facilidade de expressão no português, no espanhol e no inglês, por que a gente não testa ele com mandarim? E ele fez um semestre, 2, de aula de mandarim. E até hoje, meu amigo, algumas frases, palavras, expressões, ele se lembra ainda de ter estudado lá atrás, quando era criança. Então, essa questão de assimilar um segundo idioma é uma coisa muito natural para ele. Seria um interesse, assim, que ele consegue manter digamos, um foco, ou até um hiperfoco, um evento que é muito comum no espectro? O hiperfoco eu analiso como ele se dedicar a uma tarefa exclusiva por esforço próprio. O dele, eu acho que ele está em uma outra esfera, porque não é um foco intencional dele, é um foco natural. É um talento mesmo, né? Um dom. É um dom, um talento, algo assim que para ele não faz esforço, não é uma coisa assim que ele tem que se dedicar, é uma coisa assim muito espontânea. Bacana. E isso é interessante, né? Porque a gente sempre bate muito. E o espectro autista, ele não é incapacitante, né? Ele traz limitações também, mas, por outro lado, a gente vê muito destaque a talentos, né? Outras formas de talento que essas pessoas acabam demonstrando. Como Nicolas aí, desenho, o dom da arte, das línguas. Os desenhos, as línguas, faz toda a diferença. Ele se dedicou muito, nos últimos anos, a atividades, digamos, atividade física. Não é atividade em grupo, mas atividade individual. Então, natação individual faz muito bem. Artes marciais individual faz muito bem. Yoga, que é uma atividade individual, faz muito bem. Então, nesses aspectos, ele acaba também fazendo de forma natural, espontânea, daí ele se dedica, porque para praticar uma atividade física dessa precisa de empenho. Mas ele faz, assim, de uma forma... Fácil, e não somente fácil, mas ele busca. Às vezes, nós temos familiares que moram nos Estados Unidos, às vezes nós vamos visitá-los, e a gente está lá no outro lado do planeta, ele diz, pai, hoje é dia da minha aula, às 7 horas, tenho que ver o fuso horário para eu encontrar a professora, a gente vai fazer a aula pelo Zoom, ou seja, para ele aquilo ali é como a gente toma uma xícara de chá, toma um suco, ele vai fazer a aulinha dele lá, seja aqui no Brasil, no exterior, pelo Zoom, é uma coisa assim... A gente fica surpreso de observar essa disciplina que ele tem. A gente sabe também que a disciplina, né, a questão de rotina, previsibilidade, é muito importante para o desenvolvimento do autista de um modo geral. E, lógico, são predicados que na vida empresarial, ali, rotina, previsibilidade, saber, né, riscos e tudo, é muito importante. Essa filosofia, então, foi empregada também com o Nicolas, ali, de estabelecimento de rotinas, de uma previsibilidade, para que ele pudesse ter isso, ou isso é muito natural dele até? Bom, vamos lá, gente.
falando de forma transparente, a rotina é mais criada por ele mesmo do que imposta. Uhum. E todo autista, pelo menos na minha observação, ele se adapta muito bem à rotina e tem dificuldade em quebrar a rotina. Exatamente. Então, a partir do momento que você traz um cenário novo, você traz uma realidade diferente, que vai fugir daquela rotina que ele está habituado, para ele é um grande transtorno. Não importa o que seja, pode ser até uma coisa boa, mas para ele tem dificuldade de assimilar qualquer tipo de quebra daquela rotina habitual que ele faz repetitivamente. Isso é um ponto comum, digamos assim. Isso é. Lá em casa mesmo, com os nossos 3 mais velhos, a rotina é extremamente importante, ela faz toda a diferença. E quando vieram os 2 autistas, com o diagnóstico também, rotina, hora para isso, hora para aquilo. E quando se foge da hora, se foge da rotina, pode ter uma crise acontece, e o caos pode chegar e... A gente sente muito no período de férias escolares, férias né? escolares são terríveis, porque não tem a rotina, não tem as retorno, terapias, o pessoal resolve tirar férias e aí o caos se instala. Sempre dá uma desorganizada. Eles se desorganizam, aí é terrível aí. Um brigando com o outro, os 2 mais novinhos, faz parte. Faz parte do aprendizado de pais também, né? A gente tem muitas coisas que o autismo a gente acaba aprendendo com a vivência, né? O decorrer dos dias, a vivência dos dias a gente vai aprendendo. Porque não tem manual de instrução, né? Essa questão de aprender a lidar com a situação, porque se nós formos muito racionais com a criança, ou com o adolescente, ou com o adulto, vai dar um embate. Vai dar o conflito, vai dar algum tipo aí de contenda, desacordo, e daí sendo que a criança, ou o adolescente, ou o adulto, com o autismo, ele não está no nível de racionalidade que nós estamos lá de cá, ele acaba tomando, assim, medidas mais drásticas, severas, às vezes até agressivas, seja verbal ou física. Sim. Então, eu vou dar só um exemplo, tá bom? E daí vocês interpretam da forma que vocês quiserem interpretar. Meu filho, Nicolas, acabou de fazer 25 anos, no mês de julho. E Dani me procurou e disse, pai, eu já sei o que eu quero ganhar de presente de aniversário. 25 anos de idade, hein, gente? Eu disse, pois não, meu filho, o que você quer ganhar? Ele disse, eu quero ganhar um dinossauro. Bom, qual foi a minha reação? Eu disse, que bacana, meu filho, um dinossauro de presente de aniversário. Sim. Gostei. Agora, só para eu entender, você quer ganhar um dinossauro vivo ou você quer ganhar um bichinho de dinossauro? Ele disse, pai, você está de brincadeira comigo, né? Dinossauros já estão extintos há muito tempo. Não existe dinossauro vivo. Eu disse, então você quer ganhar um bichinho? Pai, eu vi na internet, estava assistindo no YouTube, que tem alguns dinossauros na China, que eles fazem o formato do dinossauro e ele caminha, ele vai fazer os movimentos, ele tem a aparência idêntica de um dinossauro, a questão é que ele é um pouco grande. Eu disse, então explica para mim, como que é esse dinossauro que você viu? Pai, eu vi lá que ele tem 10 metros de altura e ele tem 15 metros de comprimento, pai. Eu disse, que bacana, meu filho, esse é um presente legal, hein? Agora, só para entender, meu filho, ou seja, eu estava dando corda para o garoto, entende? Sim, sim. Fui dando corda. Só para entender, meu filho. E se você ganhar esse dinossauro de presente, onde você pretende colocar ele? Você vai colocar no teu quarto? Não vai caber. Você vai colocar ele aonde? Na garagem? Também não cabe. Ele disse, eu estava pensando, tem um amigo meu que tem um terreno no fundo da casa dele, talvez eu pudesse colocar esse dinossauro lá. Daí eu fui dando corda, sabe? Você já falou com o teu amigo? Já explicou para ele? Não falei com ele ainda.
Celso, tem que falar primeiro com ele, falar com o pai dele, com a mãe dele, porque esse dinossauro aí vai ocupar um espaço grande, né, meu filho? E você já viu o preço? Ah, já viu o preço, pai. Quanto que é? $4.000. Eu disse, nossa, meu filho, $4.000? Você quer de presente esse dinossauro? É, pai, eu pensei se pudesse me dar de presente. Eu disse, mas é um presente caro, meu filho. E daí eu estava conversando com ele, e daí eu disse, mas meu filho, só para entender, como que ele faz todos esses movimentos? Ele disse, pai, tem que ligar na energia elétrica. Eu disse, e na casa do seu amigo, será que tem força, energia suficiente para sustentar? Ah, não sei, pai, eu tenho que falar com ele. Sim. Ou seja, gente, nós estamos falando de um garoto de 25 anos de Anos. idade. Um garoto que trabalha para ganhar o dinheirinho dele e ele quer ganhar esse tipo de presente do pai no dia do seu aniversário. Ou seja, então não adianta você, pai, você, mãe, querer esperar que o seu garoto, a sua menina, vai entrar no mesmo nível de racionalidade que você. Não vai entrar, gente. Não Então entra. é você que tem que sair do pedestal onde você está e chegar até o garoto. Sim. Hoje em dia, sabe o que ele pensa? Que o pai dele é o melhor pai do mundo. E também tem uma questão, gente. No dia seguinte, ele já esqueceu do dinossauro. Sim. Nunca mais ele falou do dinossauro. Então, às vezes, você quer levar tão a sério algo que aconteceu, o que surgiu, o que apareceu, quando no dia seguinte a criança nem mais se lembra do que estava falando, entende? Isso é muito comum. É. Extremamente comum. Acontece em casa sempre. As brigas, um bateu, mas é porque ele. Aí você tá azedinho ou você tá doce? Eu tô azedo. Você tá azedinho? Hoje eu tô docinho. A gente nunca sabe como que tá. Se tá azedinho ou se tá docinho. Mas a gente tem o nosso não verbal, que é o Mário, que ele é sempre muito amoroso, muito... Ele é muito palpável, assim, diferente do Filipe. O Filipe é muito... Não gosta que encosta, não gosta que pega, não gosta que faz carinho, nem nada. E o Mário, extremamente amoroso, carinhoso e tudo, mas extremamente rígido e dessa mesma forma como o senhor descreveu. Fala as coisas, mas também depois nem lembra aquilo que disse. E essa questão de não gosta muito de carinhos, conforme falei para os amigos, à noite, antes de deitar, chamamos os filhos, fazemos oração e depois aquele abracinho, aquele beijinho, tá? Todo mundo ganhou o abracinho e o beijinho, menos o Nicolas. Não quer saber de abraço, não quer saber de beijinho. Toque. É como se fosse ver um leão na floresta. E ele é extremamente... a conversa que a gente teve com ele é bem literal nas palavras, né? E a gente não pensava que ele não era muito dado ao toque. Mas são as características do autismo, né? Cada um tem as suas características. Né? Uma coisa que ele fez questão de ressaltar é essa literalidade, né? Essa honestidade que muitas vezes as pessoas não entendem. É muita franqueza direta, assim, né? Mas, já chegou a... franqueza, ele passou 2 anos lá na Amazônia, Rondônia, Roraima, Vamos chegar aí. fazendo um trabalho voluntário na condição de missionário da Igreja de Jesus Cristo. E certa vez ele contou para nós a seguinte experiência. Estava ele e o companheiro dele na casa de uma senhorinha e estavam preparando a senhora para o batismo. E o batismo é feito por imersão e tudo mais. Uhum. Mas em determinado momento, a senhorinha perguntou para ele, mas me diga uma coisa, e se eu não for batizada, o que vai acontecer? Ele falou, a senhora vai para o inferno. Certeza que convenceu ela, pelo menos, né? Foi correndo. Eu fico imaginando. Deve ter sido uma cena muito cômica, né? Ele, sem filtro, sem pensar, e aí depois ele conta pra gente, olha, aconteceu isso. E aí eu queria chegar nessa história também, Carlos. E li o seu livro, O Meu Maior Empreendimento, né? E também vejo que nas suas redes você se coloca lá como um empreendedor social. Queria que você contasse pra gente como que foi essa história de assumir essa missão, né? De inserir o Nicolas nessa missão também
E os desafios que ele enfrentou. Esse caso aí é ótimo. Se tiver outros também, fica à vontade para contar. O que eu posso falar para os amigos, tem que entender o contexto também, né? Uhum. Novamente, na Igreja de Jesus Cristo, são os últimos dias, os garotos, quando chegam com idade de 18 anos, eles se dedicam por 2 anos para fazer uma missão que é para assistencial, ajudar as pessoas, os jovens, famílias, ou seja, um trabalho dedicado para o próximo. Uhum. Quando eu tinha essa idade, passei 2 anos em Portugal, um dos meus filhos gêmeos passou 2 anos na África, um outro filho passou 2 anos no sul do Texas, divisa com o México, e quando chegou a vez do Nicolas, desde criancinha, né, ele ouvindo que ele um dia ia fazer a missão dele. Acontece que para a pessoa fazer esse trabalho voluntário tem uma série de exames, né? E um dos exames é do ponto de vista emocional, se a pessoa estaria apto a passar por toda aquela situação, né? Porque tem que ser autônomo, independente, a pessoa tem que ter a capacidade de discernimento. E havia uma preocupação, tanto minha como da Vânia, de que o garoto, de fato, talvez não estivesse apto. E depois, quando chegou o momento que ele foi fazer esses exames, ele passou por um exame um pouco mais minucioso, e o especialista que fez o exame dele disse: olha, daqui 1 semana, 2 semanas, vocês vão receber a resposta, o resultado do exame. A minha esposa já ficou nervosa naquele momento, né? Se fosse algo positivo, já daria o resultado na hora. Mas para esperar 1 semana ou 2, ela já ficou preocupada. E foi em São Paulo esse exame, a gente mora em Campinas. No caminho de volta, ela foi já consolando o Nicolas. Olha, Nicolas, você tem que entender que talvez não seja a vontade de Deus para você, talvez Deus tenha um outro plano para você, talvez cada jovem tem um destino, talvez, show de talvez, né? E o garoto só foi ouvindo a mãe falar. Quando passou 1 semana ou 2, e daí ligaram para a gente dando a resposta, disseram: olha, informamos lamentavelmente que seu filho Nicolas não está apto para fazer esse trabalho voluntário. Nós observamos que ele tem um excesso de inocência. Ele não consegue ver situações de perigo. E isso pode colocar em risco ele e talvez pessoas que estejam próximas a ele. Então, a nossa recomendação é que ele não vá. Gente, a partir daquele momento, a minha esposa passou a ter uma outra preocupação. Como que nós vamos transmitir isso para o nosso filho? Porque na cabecinha dele, né, inocente, ele sempre pensou que estava pronto, que ele iria. Afinal, os amigos foram, os primos foram, o pai foi, os irmãos mais velhos foram. E passar 1 dia, 2 ou 3, minha mulher amanhece. Olha, Carlos, eu já sei como lidar com essa situação. Qual a situação? Do Nicolas. Mas qual a situação do Nicolas? Na missão do Nicolas. Eu disse: qual que é, meu maior pensamento? Na igreja, existem 2 tipos de missão. Uma é para aqueles jovens que estão com 18 e 19 anos. A outra é para casais que já estão aposentados. Eu estava pensando que eu e você poderíamos ser voluntários para fazer uma missão de casal, e a gente leva o Nicolas junto com a gente. Daí fica pai, mãe e o filho. Eu disse: peraí, meu amor, até ontem a preocupação era o Nicolas, agora está dizendo que eu e você vamos sair por 2 anos, fazer um trabalho voluntário, na condição familiar, né? Vamos levar o filho junto. Daí foi uma emoção. Ele disse: o que um pai, o que uma mãe não faz por um filho, para ajudar o filho a realizar o seu sonho. Uau! Naquele momento, muita emoção. Mas eu estava sabendo o seguinte: a igreja tem um programa para os jovens, tem um programa para os casais. Será que tem um programa familiar? Só tem um jeito de saber, ligando. Então, na hora certa, no momento certo, ligamos para saber. Olha, gostaríamos de saber, numa situação assim, seria possível pai, mãe, um filho de 18, 19 anos partir juntos para essa missão voluntária, humanitária? E a pessoa no outro lado disse: Carlos, você acredita em Deus? Sim. Acredita em milagre? Sim. Você acredita que Deus conduz a vida dos seus filhos? Sim, mas por que essas perguntas? É porque hoje, aqui na sede da igreja,
Nós estávamos tratando a questão dos refugiados que estão vindo da Venezuela para o Brasil. 500 pessoas por dia. E a inspiração veio que nós devíamos chamar um casal para passar 2 anos na fronteira acolhendo esses refugiados. Então, só podemos pensar que a sua ligação foi uma resposta de Deus. Então, naquele momento, gente, quem estava emocionado era eu, porque de uma forma inesperada, de uma forma totalmente imprevista, o Nicolas nos colocou numa situação que nós fomos colocados lá na fronteira do Brasil com a Venezuela. Mas a história não termina aí, gente. Quando chegamos lá, tem um líder, né, que cuida da missão. Ele nos esperou no aeroporto e disse: Nicolas, eu já tenho aqui uma área designada para você, já tenho um companheiro, já tenho um local para você levar sua missão de forma independente e autônoma. Eu fiquei preocupado, mas será que ele não sabe da história do Nicolas, do exame, do teste, da reprovação e tudo? Eu falei com ele em particular. Ele disse: eu estou sabendo de toda a história, mas eu tenho autonomia. Eu vou fazer um teste com o Nicolas por 1 semana, 2 ou 3. Se tiver qualquer problema, desafio, qualquer tipo de desacordo, ele sai de lá e ele fica com os pais. Tudo bem? Se ele passar por 1, 2 semanas, a gente deixa ele 1 mês, 2 ou 3. Se tiver qualquer problema, ele sai de lá e vem com os pais. Tudo bem? Tudo bem. Gente, para resumir a história, o garoto passou 1 semana, 2 ou 3, passou 1 mês, 2 ou 3, nunca teve problema nenhum, nunca teve desafio de relacionamento, nunca teve qualquer contratempo, qualquer revés, qualquer situação adversa. E depois de 3 em 3 meses, esses jovens eles fazem umas transferências. O líder me liga: olha, ele passou super bem em 3 meses. Podemos transferi-lo de Roraima para Rondônia, lá para Vilhena? Pode. Foi para lá, ficou mais uma temporada. Depois de um tempo, podemos transferi-lo agora para Parintins, no coração do Amazonas? Pode. E no final, chegou a hora de transferir. Podemos transferir para Coari. Coari é uma cidadezinha, gente, que não tem estrada. O único jeito é você pegar um barco e navegar por 8 horas até chegar lá. Pode. Gente, durante todo esse período, nunca recebemos uma única ligação de reclamação dele, dos companheiros ou daquelas pessoas que lidavam com ele. Mas sabe que ligação que a gente recebia? Carlos e Vânia, muito obrigado por ter enviado seu filho à nossa cidade. Muito obrigado por ter treinado, preparado também esse garoto. Muito obrigado por ele ser um filho tão especial. Ele fala com a gente diferente, ele toca no nosso coração de forma diferente, ele serve as pessoas de forma diferente, ele tem uma influência diferente quando ele fala, quando ele conversa, quando ele lida com as pessoas. Obrigado por ter mandado esse garoto. Enquanto isso, meus amigos, eu e Ivan estávamos na fronteira, acolhendo refugiado, ajudando aqueles que não tinham roupa, não tinham comida, não tinham remédio. Ou seja, foram mais de 12 mil pessoas que nós acolhemos durante aquele período. E a pergunta que eu faço para nós terminarmos, que já estamos encerrando o nosso tempo, é: Sim. o que teria acontecido se o Nicolas tivesse passado no exame médico? Eu e Vânia nunca teríamos saído do conforto da nossa casa. Então, só posso pensar, gente, que Deus literalmente age de forma inesperada na minha vida e na sua. E, de repente, a gente descobre que Deus tem um propósito maior para você. Então, minha palavra para você, pai, para você, mãe, é para você ter fé em Deus, trazer o seu filho nessa conexão divina e saber que os milagres vão acontecer na sua vida e na vida dos seus filhos. No tempo de Deus. No tempo de Deus. Com certeza, não tenha dúvida. É uma pena, Carlos. A gente tinha muito para a gente poder conversar, muitos casos, muitas histórias, porque com certeza devem ter sido 2 anos... cheios de histórias. E que trouxeram, assim, com certeza, muita gratidão, né, pelo que vocês fizeram. Eu li o livro, achei o trabalho sensacional, todo o esforço, toda a coletividade que se reuniu ali.
E para o Nicolas também, eu tenho certeza que isso influenciou positivamente no coração dele, na autonomia dele. E só a gente vê aí o orgulho, a emoção no seu rosto do orgulho de pai que viu os potenciais do seu filho ali e ver seu filho poder Exato. ser independente, né? Isso pra gente que tem filhos especiais é um motivo de muito orgulho, né? É um motivo de muita emoção. Quando você vê que ele vai vencer uma barreira que a gente acha que talvez nunca conseguiria. Olha, doce ilusão a nossa. Como a gente foi ignorante e até, de certa forma, egoísta de pensar que talvez... E pequenos, de achar que talvez eles não conseguiriam. E sim, eles podem conseguir. Eles podem mais, eles podem voar mais, eles podem muito mais do que a gente imagina. Basta a gente dar asas e cuidar. E é sempre isso, né? cuidando. A gente achando ali que a gente a vida inteira vai ter que estender a mão, de repente tá o nosso filho ali voando estendendo sozinho. a mão para os outros também junto com a gente. Isso é que é o mais legal. Todo mundo de mão dada, se ajudando. E esse é o caminho para dar certo. Carlos. A gente agradece muito. Já te agradeço, sim, sem palavras para agradecer a sua presença, a sua disponibilidade. Até deixo já o convite para mais para frente, para a gente poder, se possível, falar de novo, continuar contando esses casos, as histórias. São muitas histórias. Trazendo aí informação para o pessoal. Porque a partir do momento que as pessoas vêm e a gente traz visibilidade para isso, e principalmente que cada indivíduo, mesmo no espectro, tem o seu potencial, é uma luz, uma esperança para todo mundo. Então, assim, muito obrigado de coração. É um exemplo de pai para muitos outros pais, de que a gente nunca deve desistir dos nossos filhos. Os nossos filhos são nossos e são do mundo. Que Deus abençoe imensamente você e sua família. E um grande... Igualmente, eu agradeço a oportunidade e faço aqui um convite final. Você, pai, você, mãe que está conosco, caso desejar, eu e Vânia fazemos semanalmente um estudo bíblico via Zoom, uma plataforma que dá para comentar, fazer perguntas, compartilhar experiências de fé, milagres. Tudo que você precisa fazer é acessar lá o meu Instagram e tem lá estudo bíblico, deixa lá o seu nome, eu vou enviar o link para você, acontece na segunda-feira às 21 horas, tá bom? A gente vai deixar lá nos comentários do vídeo, Vamos deixar nas lá, descrições. sim, nas nossas descrições. Muito obrigado pela gentileza. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, Carlos. Um abraço. Um grande abraço. E bem-vindo ao nosso time. Você que acabou de acompanhar com a gente o nosso podcast, a gente te convida a acompanhar os nossos outros episódios no YouTube. Tem o Instagram, os Reels, que a gente solta primeiramente, em seguida depois tem o episódio completo. A gente te convida a acompanhar a nossa plataforma, a se inscrever, né? Ativar o sininho de inscrito para receber as notificações, assistir os shorts, que são os pequenos vídeos, assim como o nosso episódio por inteiro, para que a gente possa continuar levando informação de qualidade, com pessoas que são relevantes, que fazem diferença naquela área e naquele local de que se encontram na sociedade. A gente te convida a participar e a ficar junto conosco. Muito obrigado. E é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim do nosso episódio de hoje, em que entrevistamos o empresário Carlos Wizard Martins. Ele trouxe aí a vivência pessoal dele como pai, como empresário e as aventuras que ele passou já com o filho no desenvolvimento. Se você tiver curiosidade de saber um pouquinho mais, procure o livro dele, Meu Maior Empreendimento. Lá você vai ver toda essa história por completo, da ajuda humanitária, das missões que eles cumpriram. Muito interessante, muito legal. Nós vamos deixar também na descrição do vídeo o convite que o Carlos fez para acompanhá-lo também no Instagram e outros detalhes a respeito desse podcast. Mas não se esqueça, para a gente poder continuar levando conteúdo para vocês, informação, histórias, trazendo todo mundo para conhecer um pouco mais sobre a causa, sobre o espectro autista, sobre a possibilidade do desenvolvimento das potencialidades de cada indivíduo, dá uma força para a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um like também para o algoritmo do YouTube nos ajudar ali, a continuar trazendo isso para você. Deixa um comentário se tiver alguma dúvida. Sempre bem-vinda. Se tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta para o convidado, deixa ali no comentário que a gente, na medida do possível, vai responder para você, tá bom? Muito obrigado a você que nos assistiu até aqui e até a próxima. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau.